Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gisele Fernandes e esse é o canal Professores que Investem. Há semanas a mídia anda divulgando um certo imposto digital. E esse imposto digital está tirando o sono de muita gente. Como será que ele impactaria na sua carteira, professor? E agora que o governo acabou de estabelecer o Pix, né? É uma forma de transação instantânea, isenta para a pessoa física, ele já quer criar um novo imposto? Será uma pegadinha? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse tal de imposto digital. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outros professores. Vamos fazer os professores do Brasil enriquecerem. Vamos mudar, professor, a nossa relação com o dinheiro. Saúde e sucesso, money no bolso, é tudo que eu quero, money no bolso, saúde e sucesso. Vamos entender então o que seria esse imposto digital. Mas para a gente entender esse imposto digital que a mídia tanto noticia, a gente tem que começar a pensar no contexto brasileiro. Então vamos lá. O governo atualmente possui um orçamento desequilibrado. As contas do governo, os gastos do governo são maiores que a sua receita. Então, o governo gasta mais do que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada, ele sempre vai ficar em dívida. E aí, o governo começou a tentar organizar suas contas. Ele foi lá na sala dos professores, um exemplo, ele foi na sala dos professores e começou a organizar os escaninhos, né? Organizar a casa. Então, o governo pensou, gente, se eu tenho uma receita X e eu gasto 2X, isso tá me gerando cada vez mais problema, né? Tá me gerando cada vez mais endividamento. Então, eu preciso equilibrar as contas públicas. A primeira coisa que o governo fez para equilibrar as contas públicas foi a reforma da Previdência. Então, você se pergunta, qual é a relação entre diminuição de gastos e reforma da Previdência? A Previdência, né, o INSS, todo mês ele fechava no negativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda a receita que entrava no INSS para pagar licenças, né, para pagar as aposentadorias, não era suficiente para pagar todo mundo. Então, o governo precisa alocar dinheiro, tirar dinheiro de outro lugar para cobrir esse rombo do INSS. Se ele tira dinheiro de outro lugar, ele consegue resolver esse problema. Todos os beneficiários recebem a sua pensão, certo? Mas ele tira de um lugar e ele não consegue repor. Então, isso vai causando mais ônus para o governo. Então, à medida que ele fez uma reestruturação na Previdência, que ele fez essa reforma, o que ele buscou com isso? Fazer com que a Previdência se pagasse. Então, a própria contribuição dos beneficiários vai pagar os benefícios existentes. Então, é um ponto diminuir os gastos públicos e tentar ir parar a sua receita. Uma outra coisa que o governo atuou foi a diminuição da taxa de juros. Aí você pergunta assim, Gisele, como que a diminuição da taxa de juros, que antes estava 7% e agora são 2%, que é a taxa Selic, como que a diminuição da taxa, né, dos juros vai beneficiar o governo? Primeiro, lembra que eu dei o exemplo da reforma da Previdência? E eu disse que o governo ele não tinha dinheiro para quitar o rombo da Previdência, que a Previdência sempre ficava em déficit, e ele tirava dinheiro de algum outro lugar? Uma das formas do governo sanar suas dívidas, quando ele não tem dinheiro para pagar, é pegar empréstimo. E aí, quando ele abaixou a taxa de juros, em vez de ele pegar um empréstimo alto, ele começa a pegar um empréstimo mais baixo. Então, dá um exemplo. Se antes ele pegava que a taxa de juros, imagina, estava elevada, e ele pegava o empréstimo com uma taxa de juros elevada, você concorda que é mais difícil de eu quitar? Agora, se eu abaixo a taxa de juros e consigo pegar um empréstimo mais barato, é mais fácil de eu quitar. Então, onera menos o meu orçamento, ok? E além disso, quando o governo abaixa a taxa de juros, ele atua indiretamente no aumento da sua receita. Como assim? Do mesmo jeito que para o governo é mais barato pegar empréstimo, para você, para mim, para o outro professor também é mais barato. Então imagina que você queira comprar um carro e aí você vai fazer um financiamento. Há um tempo atrás, com a taxa de juros maior, o seu financiamento sairia muito mais caro.
Agora que o governo abaixou os juros, o seu financiamento sai muito mais barato. E aí você faz as contas e fala, não, cabe no meu orçamento, vou comprar um carro. Você compra um carro, outro professor compra um carro, a outra professora compra um carro. E aí aquece a economia, porque as montadoras vão produzir mais, vão arrecadar mais e, consequentemente, vão aumentar o volume de dinheiro que ele paga em imposto. Como assim aumentar o volume do dinheiro? Se antes uma montadora pagava, imagina um exemplo, 20% sobre R$1.000 arrecadado no mês, com esse aquecimento do consumo, né? Ela vai produzir mais e, consequentemente, aumentar a sua receita. Se aumentou a sua receita, a porcentagem vai ser a mesma, mas a quantidade de dinheiro que o governo vai arrecadar vai ser maior. Então a gente tem dois pontos que o governo começou a atuar, ok? Mas esses 2 pontos ainda não foram suficientes para resolver o problema do desequilíbrio entre gasto e receita. E aí uma das possibilidades também que foi levantada seria esse imposto digital. Mas, a princípio, o governo, ele só levantou essa possibilidade. Como esse imposto vai ser criado, de que maneira, existe uma sondagem, mas ainda não é algo verdadeiro. O ministro, ele já até avisou em uma das entrevistas que ele deu na mídia, que esse imposto já está morto, né? Ele nem foi para votação e ele já está morto. Sobre o Pix, o que a gente sabe e que é, né, o que a gente tem como verdadeiro, é o que está lá nos memorandos e nos circulares. Ele não tem tarifação para pessoa física, mas existe o Pix comercial para pessoa jurídica e que, se você tiver um QR Code dinâmico, sim, vai ser cobrado de você uma tributação, ou se você exceder 30 transações na sua conta. Na 31ª já é cobrado esse imposto. Espero que eu tenha sanado essa sua dúvida. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa informação com os professores. Vamos enriquecer os professores do Brasil. Enriquecer não é um processo fácil, mas é simples, como 2 mais 2 são 4. Pega na minha mão, você não está sozinho não. Vamos rumo ao enriquecimento. Um grande beijo e até o próximo vídeo.